Senhor Jesus esteja conosco. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Levíticos, capítulo de número 11. Dois capítulos, né? O 11 e depois o 20. Não é o capítulo todo. Vamos ler apenas 3 versículos, 2 no 11 e 1 versículo no capítulo 20. E depois vamos para a 1 de Pedro. Primeiro o versículo do capítulo 11, que é o 44. Foi-me dado um tema pelo pastor da igreja para falar nessa noite, o pastor Walter, a quem eu agradeço a oportunidade desta noite. Humildemente agradeço em nome de Jesus. E o tema que ele nos confiou, nos incumbiu, não é? Nos honrou com esse tema, foi Deus Santo, Família Santa. Deus Santo, Família Santa. O texto sagrado diz assim, Levíticos capítulo 11, versículo 44 e 45, diz assim: Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e guardareis, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não vos contamineis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. O versículo 45 diz: Eu sou o Senhor, que vos faz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Agora vamos ao capítulo 20, e o versículo de número 8. Não sei se está projetando aí. Vamos lá. Capítulo 20, versículo de número 8. Pegando do 7, diz assim: Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. O 8. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor, que vos santifico. E, ampliando a base, no Novo Testamento, primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro, certamente indo a esse texto, ele menciona a igreja que ele escreve, a que ele destina a sua carta. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz: Portanto, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Outra tradução diz: em toda a vossa maneira de viver, em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, o mesmo texto que acabamos de ler: sede santos, porque eu sou santo. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, baseado nesse tema, nós gostaríamos de falar para a igreja aqui e que está em casa sobre a santidade de Deus, a qual Ele exige que toda a família seja santa. Mas o que é necessário para que uma família seja santa diante de Deus? O que é necessário? Não é? Nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias em que todo tipo de família está sendo formada, inclusive com o apanágio, com a cobertura legal das autoridades. Alguns modelos de família, inclusive, que são contrários, estão em rota de colisão com a palavra de Deus. E podemos afirmar que qualquer coisa, instituição ou pessoa que se põe em rota de colisão com a palavra de Deus, ele não vencerá. A palavra de Deus sempre é vencedora. Ao longo dos séculos ela enfrentou reinos, impérios caíram, homens que se diziam poderosos estão com seus nomes escritos na lápide, se é que tem lápide. Outros foram moídos, varridos pelo pó da terra, mas a Bíblia continua e continuará para todo sempre, porque o Senhor diz na sua palavra, no Salmo 119, versículo 89, para sempre ao Senhor a tua palavra permanece nos céus. E a palavra do Senhor Jesus, diretamente de sua boca santa, ele diz em Lucas 21, 33 e Mateus 24, 35, o mesmo texto:
Marcos 13:31 também, o mesmo texto. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Logo, tudo que há no céu e na terra passará, inclusive os homens, mas a palavra de Deus não passará. Portanto, nós devemos ficar com o que diz a palavra: aconteça o que acontecer. Quem pode dizer amém? Porque já tem alguns que estão se ladeando, bandeando-se, né, pela moda do momento. Não, nós não seguimos a moda, nós seguimos o que a palavra de Deus diz. Até o fim, devemos e vamos seguir o que ela diz, para que sejamos dignos de encontrar com o Senhor nos ares naquele dia. Então, primeira coisa que eu gostaria de falar, para se ter uma família santa, para que uma família seja considerada santa diante de Deus, primeiro item é que essa família, ela tem que ser formada por um homem e por uma mulher. Primeiro item, ela tem que ser formada por um homem e por uma mulher. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz, capítulo 1, versículo 27, texto sagrado, veja o que o texto sagrado diz aqui. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher, que passa disso, está fora da palavra. Uma família santa é constituída por um primeiro passo, um homem com uma mulher. Não é uma mulher para dois homens, não são dois homens para uma mulher, não é um trio, é um homem e uma mulher. Gênesis 2:24 continua falando. Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: Adão falando, depois que Deus trouxe a mulher para ele, Eva, a primeira mulher, a nossa primeira mãe, a mãe de toda a humanidade. Adão disse o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não diz os três, não diz os quatro, não diz duas mulheres e um homem, não diz dois homens e uma mulher, não diz um trio, não, é um homem e uma mulher. A família, para ser santa, ela tem que observar isso até o fim. Qualquer união que passa disso é do maligno, e enfrentará o duro juízo de Deus naquele dia, e será condenado, ou melhor, já está condenado, porque está indo contra a palavra de Deus. Segundo, uma família santa, que obedece ao Deus santo, porque Deus é santo, e a família tem que ser santa como Ele é santo, deve buscar ser santa como Ele é, como Ele o é. Ela é guardiã dos mandamentos, preceitos, costumes e normas dadas pelo Senhor nosso Deus, e os transmite de geração em geração, de pai para filho. As famílias dos servos de Deus do passado transmitiam de pai para filho os ensinamentos do Senhor, o que agradava e o que não agradava ao Senhor, o que o Senhor queria e o que o Senhor não queria, o que o Senhor aprovava e o que o Senhor reprovava. Nisto as famílias de hoje relaxaram, afastaram de si e da igreja a presença. Estamos cultuando a Deus, mas a presença está longe, e os crentes se acostumaram em não sentir mais a presença de Deus. Estou falando de sentimentalismo, não, estou falando da presença de Deus no culto. O temor desapareceu, Os mais novos hoje agem como se não conhecessem a Deus. Por quê? Porque não foram ensinados, que os pais falharam em transmitir as verdades. Falo daqueles que nasceram em lares evangélicos. Mas aquele novo convertido que vem para a igreja se depara com essa situação, com a relativização daquilo que agrada e daquilo que não agrada a Deus. Escute com atenção. Deus tem coisas que agradam a Ele, tem coisas que desagradam a Ele. Se você faz deliberadamente alguma coisa que desagrada a Ele, você está em rota de colisão com a vontade dEle.
Eu estou em rota de colisão. Vai dar certo isso? Deus vai me ouvir? A minha oração será ouvida? Não. A minha vida é agradável a Ele? Não. De forma alguma. Veja, por exemplo, o exemplo de Abraão. Veja o que Deus disse sobre Abraão. Quando o Senhor estava para destruir Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, olha o que ele disse, Gênesis 18, versículos 16 e 19. Veja só. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Deus, o Senhor, o anjo de Javé, mais 2 anjos vieram visitar Abraão, vieram anunciar o anúncio do nascimento de Isaac. Lar santo tem a visita de Deus. Eu vou repetir, o lar quando é santo, ele tem a visita do Senhor. Tem crise? Tem problema? Tem, mas tem a visita de Deus também. Tem a visita de Deus, que Deus é fiel, não abandona os seus servos na hora da crise, de forma alguma. Então, estava ali uma crise estabelecida, mas Abraão estava na fé e na obediência. O Senhor puxou a orelha dele, no capítulo 17, disse a ele: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, procura ser perfeito, deixa a mentira, Abraão, deixa permita-me aqui, o cambalacho, deixa de não confiar na minha palavra, porque se envolveu com a serva dada pela mulher, depois que veio do monte, e Deus fez uma aliança com ele. Dessa aliança nasce um filho fora do casamento, filho da carne, não era filho da bênção, mas Deus vem anunciar o filho da bênção, mas para que ele alcance o filho da bênção, e a bênção que tanto esperava, ele precisava estar à altura desta bênção. Você está ouvindo bem? Você está à altura da vida que você foi chamado? Você está vivendo à altura do Evangelho? Eu vou repetir. Você está vivendo à altura, no nível que exige o Evangelho de você? Ou você vive sua vida? Você sabia que Deus exige que nós vivamos uma vida à altura? O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, Efésios 4, versículo 1, rogo-vos eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de um modo digno da vocação que fostes chamado. Para dar de qualquer jeito, não. Veja o que o Senhor disse. E Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei o que faço a Abraão? Ocultarei o que estou para fazer a Abraão? Ou ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Observe, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Podemos aqui colocar todas as famílias da terra, porque lá em Gênesis 12 fala isso. Porque eu o escolhi, versículo 19, porque eu escolhi para que observe, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem, isto é, observem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo aquilo que tem falado a seu respeito. Você está vendo a responsabilidade de uma família santa? O pai e a mãe devem transmitir, não só com palavras, mas com a vida e com a fé manifesta, esses mandamentos, confiança nesses mandamentos, nesses preceitos. Como andam os preceitos do Senhor na sua casa e na minha casa? Como andam os mandamentos do Senhor na sua casa e na minha casa? Você, jovem que quer casar, você está disposto a guardar os mandamentos do Senhor diante de uma sociedade podre, corrupta e corruptora que está aí? Que dá de costas para a palavra de Deus, que já está condenada, não obstante a misericórdia divina está estendida ainda sobre eles, por isso que não foram destruídos ainda. Você está disposto
a ser uma testemunha do Senhor neste mundo, nessa cidade que nós moramos, neste país, neste mundo de pecado? Ou você tem vergonha dos mandamentos do Senhor? Você tem vergonha do Evangelho? Você tem vergonha, vai ter vergonha de transmitir ao seu filho, à sua filha, que ela deve casar virgem, que ele deve guardar-se para casar virgem também, que não se deve ficar, viu, jovem? Não tem esse negócio de ficar com crente, não. Crente não fica, crente espera no Senhor, crente tem temor de Deus, crente não tem namoro avançado, porque se tiver, haverá juízo de Deus, haverá correção do Senhor, pesada. O preço a ser pago pode ter certeza que é certo, porque Deus não deixa ninguém sem correção. Porque eu ordenei, porque eu escolhi para que ele ordene sua casa depois dele, ou seja, para que ele transmita esses preceitos, esses costumes, de geração em geração. Você está disposto a isso? Você guarda isso? Você ensinou aos seus filhos? Eu quero me casar. Você está preparado para casar, irmã? O irmão quer se casar. Você está preparado para casar, meu irmão? Você observa essas coisas? Ou você tem vergonha? Família santa guarda, é guardiã dos mandamentos, preceitos, costumes e normas que o Senhor nosso Deus nos dá. Não só mandamentos, mas preceitos também. Para uma família ser santa, número 3, é mistério que o marido seja um sacerdote. É mistério, não precisa ser sacerdote, ser padre, ser pastor, não, tem que ser um sacerdote, exercer o sacerdócio. Gênesis 25, 21, diz o seguinte, Gênesis 25, versículo 21, diz assim: Isaque casou-se com Rebeca, porém Rebeca, ele não sabia. Talvez hoje até quando se casa não sabe. Se não fizer exames pré-nupciais não sabe, mas naquela época muito menos. Rebeca era estéril. Ou ele era estéril ou ela. A Bíblia diz que era ela, mas podia ser que fosse ele. Olha lá. O que foi que ele fez? Ele era herdeiro de uma promessa. O que foi que ele fez? Isaac orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher. Ele não disse que essa mulher é uma peste, essa mulher é um atraso de vida, essa mulher é ventre seco. Não foi isso que ele disse, não. Oh Deus, essa mulher é a bênção que o Senhor me deu? Ele não disse isso. Ele orou em favor dela, ou seja, ele exerceu o sacerdócio. E você pensa que foi pouco tempo que ele orou? Foi 2 semanas, não. Não foi 1 ano, não. Ele orou 20 anos. 20 anos! Está ouvindo bem? 20 anos até que Deus respondesse e Rebeca concebesse. 20 anos. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Mas não foi logo não, foram 20 anos. Sabe por quê? Quando Rebeca é trazida por Eliezer, o Damasceno, mordomo-mor da casa de Abraão, que foi lá em Padã Aram buscá-la, dentre a parentela, na casa de Labão, parente de Sara. Quando ela chega, aqui no capítulo 24, diz que era Isaac da idade de 40 anos, quando se casou com ela. O casamento se deu com 40. A mulher teve o filho, e diz assim, era Isaac da idade de 60 anos, quando gerou. 20 anos orando por sua mulher. É pouco, né? Irmão, quanto tempo você está orando pela sua esposa? Quanto tempo você está orando pelo seu filho? Quanto tempo você está orando pelo seu marido? Uns 2 anos, 3 anos.
20 anos orando pela mulher, mas Deus respondeu. Deus respondeu e deu vitória. Portanto, para uma família ser santa, é mistério que o marido seja um sacerdote. Jó, capítulo 1, versículo 5. Esse daqui era sacerdote também. Você ora pelos seus filhos, irmão? Ainda ora pelos filhos? Ora pelos netos? Ou já entregou, já chutou o pau da barraca? Já derrubou a estaca da barraca? Não é? Já derramou o balde de leite? Aqui nada. Desocupou o território, aí os filisteus vieram e ocuparam. Não. Desocupou o território, aí o inimigo vem e ocupa. Não, de forma nenhuma. Jó capítulo 1, versículo 5 diz: decorridos o turno de dias e de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Ele oferecia sacrifícios. Santificar quer dizer, ele oferecia sacrifícios. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de cada um deles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Quer dizer, ele intercedia pelos filhos dele. Ele orava pelos filhos dele, era um sacerdote. Este homem era um sacerdote. Eu lamento dizer que as muitas distrações roubaram de muitos de nós o sacerdócio. Uma delas, a tecnologia, o celular, a televisão e tantas outras coisas. Não se tem mais tempo para orar. Orar é falar com Deus. Se você não fala com Deus, orar é parar tudo e orar e buscar a face do Senhor. Não é? Parar para ouvir e parar para falar. Portanto, para uma família ser santa, é mistério que o marido seja um sacerdote. 4. Para uma família ser santa, é necessário que a esposa seja sábia, fiel e como uma coroa para o seu marido. O marido tem que ser fiel também, mas a esposa tem que ser sábia. Deve ser como uma coroa para o seu marido. Olha o que Provérbios 14:1 fala sobre a presença da mulher no lar. Provérbios 14, versículo de número 1, diz assim: eu podia citar, mas vou ler. Aqui está: toda mulher sábia, ou a mulher sábia, ou qualquer mulher sábia, edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, isto é, com as suas obras, o derriba. Deus não entregou ao homem a edificação do lar, entregou à mulher, porque a mulher sabe edificar o lar. Existe uma estatística que, preste muita atenção, quando um homem separa-se de sua mulher, ele é infiel a ela. Preste muita atenção nisso aqui. Em 97% dos casos, em 94% dos casos, a mulher consegue salvar o casamento. Só em 7% ela não consegue. Quando o marido é infiel, que é amante da rua, a mulher sustenta o casamento em 94% das vezes. Agora escute essa. Mas quando é o homem, mas quando é a mulher que não quer, em 97% o casamento está perdido, porque quando a mulher decide que não quer mais mesmo. Só em 3% dos casos o homem consegue reverter. Por isso que a Bíblia diz que toda mulher sábia edifica a sua casa. É a mulher que edifica a casa. É a mulher que é a estaca principal da casa. Não é o homem. A mulher é a estaca principal da casa, do lar. As mulheres que sustentam o lar, não obstante a loucura, a insanidade, a falta de caráter de seus maridos, ela mantém o casamento e traz o homem arrependido, ou quando muito
quando pouco convencido do seu erro. Mas quando é o contrário, o homem não tem essa habilidade, o homem não tem essa perspicácia, o homem não tem essa paciência, essa resiliência que a mulher tem. Por isso, a mulher precisa ser sábia. Sábia. Sábia não é inteligente. Sábia não é dotada de conhecimento horizontal. Pode ter muito conhecimento horizontal e não ser sábia. Acaba com o casamento. Eu não estou dizendo que isso não é válido. Eu estou dizendo que para a área do casamento isso não vai sustentá-lo, não. A mulher precisa ser sábia. Ela precisa ter intimidade com Deus. Ela precisa saber falar na hora certa, ouvir na hora certa. E a mulher tem muita dificuldade nisso. Determinado estudo diz que pela boca das mulheres passam cerca de 10.000 palavras por dia. Na boca do homem passa a metade quando passa. 10.000 palavras por dia. Portanto, a mulher precisa ser sábia, mas ela também precisa ser coroa do seu marido. Provérbios 12, versículo 4 diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Não é que ela é velha, não, coroa no sentido de ser velha, não. Ela é a coroa, é o ornamento do seu marido. E é mesmo. Mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos ossos, é uma vergonha. Aí, é vergonhoso. Uma mulher que não sabe se vestir, uma mulher que não tem compostura, não tem modéstia. Que coisa horrível. Como é que você vai ensinar um adulto a se vestir? Ela não aprendeu isso, ela não se olha no espelho. Uma mulher que veste uma saia que é comprida, mas o tecido é transparente. Pastor, o senhor está falando de costume? Não, não estou falando de costume, não. Estou falando de decência. Não se toca para botar uma anágua por baixo. Misericórdia. Misericórdia. Você vai falar com a irmã dela, você tem que olhar para cima. Você tem que olhar para cima. Porque nós somos homens também. Pastor é homem. Ora, a Bíblia diz que os anjos caíram lá atrás, em Gênesis 6. Quanto mais homens, que Deus tenha misericórdia de nós e nos sustente na sua poderosa mão. Portanto, é preciso ser sábia, preciso ser virtuosa. A mulher virtuosa é como a coroa, é a coroa do seu marido, é o ornamento na cabeça do seu marido. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E quem falou isso foi Salomão. Não é? Portanto, que nossas mulheres sejam sábias, mais e mais sábias, recebam de Deus sabedoria e graça para serem sábias e virtuosas, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual nós vivemos. Porque nossas crianças estão olhando o modo como vivemos, nossos jovens estão olhando o modo como vivemos. Amanhã ou depois, quando as coisas não derem certo, a culpa recai sobre a geração que os formou ou que não os formou. Pense nisso. O exemplo, palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Por isso, quando você for tomar uma atitude, pense bem: o que isso vai dar? Qual a repercussão que isso pode ter? Isso vai influenciar quem ou quantas pessoas? Pense nisso. Ah, não, eu mando no meu nariz, eu faço o que eu quiser. É mesmo, irmão? É mesmo, minha irmã? Saiba que uma atitude sua pode derrubar centenas de pessoas, se ela for uma atitude errada, influenciar negativamente. Cuidado com as palavras que saem da sua boca e da minha boca. Tomemos cuidado. Você já imaginou que é um crente falando um palavrão? Aí você tem um jovem perto, uma criança, gente que fala palavrão em casa, aí a criança repete. A criança o quê? Ela repete, ela está aprendendo. Aí depois você vem querer repreender a criança. Onde foi que você viu isso, menino? Foi com o senhor, meu pai. Foi com a senhora, minha mãe. Que tem casos que tem isso, né? Às vezes o papai e a mamãe não falam, mas aprendeu na escola. Aí você tem autoridade para corrigir. Mas às vezes o pai e a mãe não têm autoridade para corrigir. Não tem, porque fala dentro de casa. E aí? Ficar vendo filme moral dentro de casa. Ah, pastor, a gente vê na hora que as crianças não
não é para ver hora nenhuma. Se converte hoje. É por isso que Deus está afastado do seu lar. Se converte hoje. Eu conheci um infeliz, um irmão, e tinha uma dançarina aí, não vou falar o nome para poupar não dá ibope. Dizem até que se converteu, mas só Deus sabe. Nessa época esse indivíduo pegou um DVD não, uma fita cassete, há 20 e tantos anos atrás, e começou a ver em casa, e se apaixonou pela mulher. A mulher quase se separa dele. A mulher procurou-nos para aconselhamento e disse: olha, você é maluco? Como é que pode, rapaz? E tem gente que faz coisa pior. Tem gente que está trazendo um demônio para dentro de casa, o demônio para o quarto do casal. Não, é para apimentar o relacionamento. Não é para apimentar, não. É para endemoniar o casamento. Saia dessa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Revista-se do Senhor Jesus hoje se revista dele. Romanos diz: rejeitemos, pois, as obras das trevas, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Portanto, revistam-se do Senhor Jesus e não tenham cuidado da carne e suas concupiscências. Afaste isso do seu lar, afaste isso de sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Afastemos isso dos nossos lares. Imundície, imoralidade, luxúria, pornografia. Saia em nome do Senhor Jesus, afaste isso do seu lar. Não deixe que isso sente no seu lar, não deixe que isso entre na tela de sua casa, não deixe que isso entre na tela do seu celular. Não brinque com o pecado. Pecado é coisa séria. Se a gente brincar com o pecado, ele engana, a gente começa a gostar dele. A gente começa até a dizer: não, Deus sabe que eu preciso. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Foi por isso que Davi caiu. Número 5. Para uma família ser santa, o marido deve amar sua esposa, tendo Cristo como modelo de amor. Já a esposa deve respeitar, submeter-se e reverenciar seu esposo. Não sei o que estou dizendo isso não. Olha o que os textos sagrados dizem aqui. Efésios 5:22 diz. Efésios capítulo 5, versículo 22. Lendo rapidamente. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Olha o que Paulo diz, ao seu próprio marido. Porque tem irmão que pensa que as mulheres têm que ser submissas a ele, na igreja. Não é a ele não. É o seu marido, é o seu esposo. A mulher não tem que ser submissa aos homens da igreja, não. É o homem, é o marido dela. Aqui, submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Misericórdia. Pregar isso na igreja hoje, você vai ser apedrejado. Submissão? Não. Mas é um modelo divino. Não é? Submissão aqui não é tirania, não é um marido tirânico de forma alguma. É o marido que trata a sua esposa com amor, como Cristo tratou a sua igreja, como Cristo tratou e trata a sua igreja. A mulher não vai submeter a um tirano, a mulher não vai submeter a um monstro, a um indivíduo, um troglodita. Não, de forma nenhuma. É um cavalheiro. Sub quer dizer debaixo da mesma missão. Sub, debaixo. Missão, debaixo da mesma missão. Ela está debaixo da missão do marido. Mas hoje em dia tem marido que está debaixo da missão da mulher. Inverteu. Está errado. Está errado. Não é? Colossenses, capítulo... Assim, o restante de Efésios diz: e vós, maridos, versículo 25, amai a vossa mulher. Irmão, não é para amar a mulher do outro, não. Não é para ver qualidade na mulher alheia. Não elogia a sua esposa, mas vê no outro. Isso é pecado. Quem dera que minha esposa fosse assim. O nome disso é adultério. Quem dera que meu marido fosse assim. Jesus disse que o nome disso é adultério. Está começando, está no nascedouro. Porque Jesus detecta o pecado na intenção. Na lei o pecado tinha que ser materializado, na graça não. É no nascedouro,
é na intenção que o pecado é detectado pelo Senhor. É pior. É pior, não precisa consumar, não. Basta imaginar, pronto, já pecou. Já fez a coisa, tem que pedir misericórdia, Senhor. Entendeu? Então, maridos, amai a vossa mulher, ame sua mulher, elogie a sua, não tem esse negócio de elogiar a outra, não, é a sua. Aliás, não tem mulher bonita para o homem a não ser a sua esposa. Bonita é a sua esposa, irmão, bonita é a minha, formosa é a minha, as outras, esquece. Viu, irmã? Bonito é o seu marido, bonito, formoso, cheiroso é o seu marido, não é o do outro, não. Vem com essa história de dizer, eu queria que fulano fosse assim. Que é isso, irmão? Se apruma na vida. Se apruma na vida, meu irmão. Bonita é a sua esposa. Bonito é o seu esposo e acabou. É jardim fechado. Só tem um que entra aí. Quem é? É Cristo. É o Senhor que pode entrar. Ninguém mais. Quem pode dizer amém? O diabo não entra aí, não deve entrar, porque quando entra a coisa azeda. Emporcalha tudo. Mas o sangue de Jesus tem poder para nos guardar dessa maldade, dessa intenção dele, em nome de Jesus. Veja, Colossenses 3, 18 e 19, Paulo continua dizendo, aqui é mais claro ainda, ele diz assim, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor, não é de qualquer maneira não, é como convém, mulher dando teste ao marido, misericórdia, aí tem que orar mais. Aí nós temos que orar mais. Né? Esposas sendo submissas ao seu próprio, está vendo? Ao seu, como ao Senhor. Maridos, versículo 19, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura, com aspereza. Os homens têm dificuldade de serem delicados, a mulher tem mais facilidade. O homem tem mais dificuldade para amar. Deus exige do homem aquilo que ele tem dificuldade de fazer. E Deus exige da mulher aquilo que ela tem dificuldade de dar e de ser. Ou seja, o homem tem dificuldade de amar, expressar amor, ser gentil, ser dócil. A mulher sabe ser dócil, a mulher sabe ser generosa, a mulher sabe ser delicada, afável, terna. Não é? Isso é mais fácil para a mulher. O homem é mais difícil. Agora, a mulher tem dificuldade para respeitar. Daí veio o feminismo, né? Daí veio o feminismo, o movimento de libertação das mulheres, na verdade, escravização das mulheres. A mulher só é liberta em Cristo, fazendo a vontade dele, no lugar que ele a quer, submissa a ele, a sua vontade, porque até ele é submisso ao Pai. A Bíblia diz assim: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, do casamento. Você sabia que Cristo é sujeito a Deus? Está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Até Cristo é sujeito ao Pai. Que glória, né? Está vendo como a família tem que ser santa? Mas tem famílias santas assim hoje, irmão? Misericórdia, Jesus. Deus tenha misericórdia de nós, né? As discussões, né? Tem casa que voa até prato. E esse lá é santo, né? A gente precisa se converter, irmão. A gente precisa chegar para a palavra. Deixar de hipocrisia. Aí briga com a mulher e vem tomar ceia. Briga com o marido e vem tomar ceia. Está errado. A Santa Ceia é santa. Santa Ceia é santa. Se você come sem se julgar, você está comendo o quê? Juízo para si. Juízo, está em 1 Coríntios capítulo 11. Se alguém come deste pão e bebe desse cálice indignamente, está comendo o quê? Está lá, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Juízo para si. Brigou com a esposa? Acerte as contas primeiro, depois venha tomar ceia. E vice-versa a mulher. Brincando com a verdade, né? E Deus ainda está tendo paciência conosco. Número 6.
Para uma família ser considerada santa, os filhos devem obedecer em tudo a seus pais. Os filhos ainda devem honrar seus pais, mesmo depois de adulto. Você quer ver isso? Efésios capítulo 6 diz, Efésios 6, 2 e 3, diz assim, versículos 1 em diante, diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Os filhos hoje têm dificuldade de obedecer seus pais. Filhos que não são mais o pai do Senhor, chama de você. Conflito de gerações. Hoje um filho obedecer ao pai, biblicamente falando, está difícil. Está difícil no meio dessa geração. Mas eu sempre digo, você quer viver muito? Digo para os meus, você quer viver muito? Você quer me enterrar? Se Jesus voltar antes, a lei é essa, é os filhos enterrando seus pais. Mas quando pais enterram filhos, preste muita atenção, salvo um caso extraordinário como João Batista, mas quando pais enterram filhos, você pode afirmar, aquele filho foi desobediente ao pai, aquele filho não honrou nem papai nem mamãe. Porque está escrito, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. Não é que vai ser eterno sobre a terra, vai viver muito tempo. Está aqui, está lá no mandamento, no decálogo, e Paulo transfere para aqui, mandamento que vale para hoje. Os filhos devem obedecer aos pais mesmo depois de adultos? Eu tenho minha vida, não obedeço não. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Vamos ver, abre a sua Bíblia aí, Esther capítulo 2, versículo 20. Não tem filho bom sucedido desobediente ao pai e à mãe. Não tem filho que permaneça em prosperidade sendo desobediente ao pai e à mãe. Não tem filho que vai ter vida longa sendo desobediente ao pai e à mãe. Pode ter certeza disso. Ou se converte, ou vai ter um fim antes do pai e da mãe. Porque a Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia é a verdade. A Bíblia não é talvez, a Bíblia é certeira. A Bíblia é a verdade. Ninguém pode com ela, porque ela é a palavra de Deus. Esther capítulo 2, versículo 20. Diz assim: Esther já era rainha, adulta. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe, mas ela foi criada por um primo, chamado Mardoqueu. E Mardoqueu a criou como filha, porque ele era órfão. Olha o que o texto sagrado diz. Versículo 2, capítulo 2, versículo 20, olha lá. Esther, porém, não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. Ela já era rainha, mas obedecia a seu pai adotivo. Você está vendo? Filhos, querem viver muitos, querem ter bons empregos, querem passar em concursos, querem ter uma esposa linda e maravilhosa, fiel, dada pelo Senhor. Obedeçam seus pais e honrem seus pais, mesmo depois de adultos. E vocês vão ter tudo isso, ainda vai ter vida longa. Eu falo isso com a autoridade da palavra de Deus. Vocês terão o privilégio de verem seus pais envelhecerem. E vocês também envelhecerão e verão as suas gerações. Outro exemplo de um adulto que guardou o mandamento de seu pai mesmo depois de morto. Jeremias capítulo 35, versículo de número 6. O profeta cita o exemplo dos filhos de Jonadab, os filhos de Recabe. Olha só. Jeremias capítulo 35, versículo número 6. E o versículo 5 diz: pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho.
Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais beberei vinho, nem vós, nem os vossos filhos. O pai já tinha morrido, mas deu um mandamento. Colocaram vinho diante deles. Eles disseram: nós não vamos beber vinho. Filhos que honram seus pais são honrados pelo Senhor. Filhos que obedecem seus pais são galardoados pelo Senhor com vida longa, com uma boa. Não é que não vai ter luta, luta todo mundo tem, mas vai vencê-las, vai atravessar, vai transpassar as lutas, as tempestades, vai ter vida longa, vai ter cura na doença, vai ter livramento na tribulação, porque a palavra de Deus diz: filhos devem obedecer aos pais. Filhos que não chamam mais o pai de senhor, é você. Meu pai dizia: onde já se via a orelha, passar a cabeça, meu filho. Não passa não. Hoje em dia está passando. Por que tantos jovens estão descendo à sepultura? Por quê? Porque os pais tiveram um braço frouxo, os entregaram para o mundo que está aí fora e estão morrendo na mais tenra idade, porque são desobedientes, são rebeldes. Mas se aprenderem a obediência, terão suas vidas transformadas, seus dias serão prolongados. Indo para o final, para ter uma família santa, o marido deve ser fiel à sua esposa e a esposa fiel igualmente ao seu marido. Uma família santa, a mulher é fiel ao marido e o marido é fiel à sua esposa. A Bíblia diz isso em Malaquias capítulo 2, versículos 10, 14 e 15. Olha o que o texto sagrado diz: os sacerdotes estavam sendo infiéis às suas esposas. Os sacerdotes na época de Malaquias estavam sendo infiéis às suas próprias mulheres. Será que isso está acontecendo hoje? Você é fiel à sua esposa, irmão? Você é fiel à sua esposa? Eu sou fiel? Você que está em casa assistindo, é fiel ao seu marido? Você é fiel à sua esposa? Olha o que o texto sagrado diz aqui. Malaquias 2, 10, 14 e 15. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Versículo 10. Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Versículo 14. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. É aquela que você se casou, com a qual eu me casei. Deus foi testemunha da aliança com a mulher entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidais de vós mesmos e que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Ou seja, não seja infiel também ao seu marido. Está vendo? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça fiéis até a morte. E as esposas também, em nome de Jesus. E eu termino dizendo o seguinte: pastor, uma família santa sendo mista, o que dizer? A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? O marido não é crente, a esposa é crente. Veio para Jesus assim. Não é para você ir lá fora casar com um descrente, aí você está em desobediência. O texto está dizendo de gente que foi chamada assim. Deus chamou o marido e não chamou a esposa ainda. Deus chamou a esposa e não chamou o marido. Vieram do mundo. E é isso. A Bíblia diz o que? É uma família santa? Ou não é? O que é que o texto sagrado diz sobre isso? 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 14. Os filhos desse crente são legítimos? Os filhos desses crentes, dessa família mista, ou seja, de um casal cujo marido é crente ou a mulher não é crente, ou que vice-versa, a mulher é crente e o marido não é crente. Os filhos são santos, são legítimos diante de Deus. Vamos ver aqui o que é que a Bíblia Sagrada diz. 1 Coríntios 7, 14, diz assim, finalizando, 7,14, 1 Coríntios, Paulo falando da igreja de Corinto. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do
marido. Do marido, né? Certo? De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, impuros, porém agora são santos. Os filhos de uma família mista, a Bíblia Sagrada diz que os filhos são santos. Por que são santos? Porque ali tem um que é santificado pelo Senhor. É o cônjuge, pode ser a mulher, pode ser o marido. E desta união mista nasceram filhos, são santos. Mesmo que não estejam na presença de Deus, mas a promessa de Deus os alcança e vai trazê-los. Eles não são imundos. Isto é para o crente orar com fé e dizer: Senhor, meus filhos estão no mundo, minha filha está no mundo, mas eles são santos porque a tua palavra diz que eles são santos porque eu sou tua serva, porque tu me salvaste e me santificaste, ou porque eu sou teu servo, no caso do marido, e tu me salvaste e santificaste. Famílias santas, Deus santo, que Deus faça das nossas famílias mais santas, onde o temor volte a estar presente, não só seja falado, mas haja temor de Deus, que não haja palavrão dentro de nossa casa, que não haja espaço para filme imoral dentro de nossa casa, para conversa imoral dentro de nossa casa, que não haja espaço para contenda, para discórdia dentro da nossa casa, que não haja espaço para infidelidade na nossa casa, que o leito conjugal seja sem mácula, sem mancha de adultério, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem pode dizer amém, que diga, aqui em casa. Deus santo e bendito, esta é a tua palavra, ela não é cafona, ela não é desatual, ela é fiel, ela é verdadeira. Lutaram contra a tua palavra ao longo dos séculos, queimaram esse livro, fizeram pilhas, mas todos que queimaram foram varridos pela história, mas ela está aqui diante de nós e vencerá até o fim, porque é a tua palavra. Bendito seja o teu nome. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra, Senhor, não passará. Em nome de Jesus, usa de fidelidade para conosco e esteja presente em cada lar, em cada família. Senhor, em nome de Jesus, dá vitória ao lar que está passando por lutas nessa hora. O Senhor sabe. Que haja reconciliação, que haja perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Expulsa o espírito da confusão. Ó Deus, abençoa, une marido e esposa, quebra, Senhor, o litígio, quebra, ó Senhor, a falta de comunhão, o espírito da contenda, o ódio, a amargura, e traz a paz, passa entre os dois, Senhor, porque a tua palavra diz que quando o Senhor passou entre Pilatos e Herodes, naquele mesmo dia os dois se fizeram amigos. Que o Senhor passe entre este marido e entre essa esposa e faça a reconciliação. Que o Senhor converta o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Que o Senhor converta o coração da esposa ao esposo e do esposo à esposa, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Eu digo amém. Eu creio e espero isso. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus, amém.